Paz, meus irmãos, vocês podem ficarem sentados. Vamos abrir a palavra de Deus, livro de Filipenses, capítulo de número 1. Vamos dar sequência à nossa série baseada na Epístola de Filipenses, que nosso pastor Rodrigo fez a abertura. Semana passada nosso irmão Isaac pregou do versículo 13 ao versículo 11, e hoje nós vamos estar dando sequência do versículo 12 até o versículo de número 26. Nós ficaremos aí por cerca de 3 meses pregando baseado nesta carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 12 em diante, que diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém. Até aqui. O título que eu botei para a pregação dessa manhã, para este trecho, que tem variados assuntos, seria a jornada da vida cristã. O que nós veremos um pouco é sobre aquilo que é a jornada da vida cristã através do apóstolo Paulo. Sendo Paulo aquele que disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo refletia na sua vida a imitação que ele fazia de Jesus Cristo. Por isso, quando ele diz: me imitem, não por mim mesmo, mas porque eu sou um imitador de Cristo. Então, quando nós olhamos para a vida deste apóstolo, nós encontramos algumas peculiaridades. Eu anotei que uma biografia, para valer a pena, tem de contar mais do que os simples fatos da vida de uma pessoa. E é o que nós encontramos aqui. Não simplesmente fatos específicos da vida do apóstolo Paulo, mas é muito mais do que isso. Quando lemos Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao 26,
é preciso compreender que há mais do que meros fatos naquilo que o apóstolo conta. Ele não está apenas narrando sua autobiografia, narrando as coisas que lhe aconteceram, mas é muito mais do que isso. Nestes versículos que acabamos de ler, vemos atitudes, um modo de ver o mundo, uma maneira de avaliar as circunstâncias e as pessoas a partir de um ponto central. O que é isso? O apóstolo Paulo, ele tinha um ponto central, e a partir deste ponto central, ou deste eixo central, é que ele enxerga todas as demais circunstâncias da vida. É a partir deste eixo central que ele enxerga as pessoas, os acontecimentos, aquilo que na igreja está fervilhando, acontecendo, criando. Há um ponto de vista, e este ponto de vista é central. A partir dele é que todas as coisas estão orbitando ao redor. Por isso que nos versículos 1 a 11, que foi aquilo que nós já examinamos, revelam como Paulo agradecia e orava a Deus pelos cristãos de Filipe. Nós vemos no início a gratidão do apóstolo pela a igreja de Filipenses. Já os versículos 12 a 23 são um testemunho pessoal. Se antes ele orou e agradeceu a Deus, agora ele vai dar o seu próprio testemunho, porque nós não podemos perder de vista, isto é uma carta. Ele está transmitindo uma carta àquela igreja. Por isso então que ele começou orando e agradecendo por eles. Aqui vemos Paulo erguendo os olhos para o que está acontecendo ao seu redor. Ele orou pelos filipenses, ele disse da gratidão a Deus por eles, mas agora no seu testemunho pessoal, ele vai falar sobre o que está acontecendo na vida do próprio apóstolo, pelo menos acerca do seu passado, do seu presente e do seu futuro. E ele enxerga passado, presente e futuro de um mesmo ponto de vista, como eu falei, de um mesmo eixo central, que é a pessoa de Cristo. Cristo é o ponto central na vida do apóstolo. Então, tudo o que acontece com ele, todo o seu testemunho pessoal tem algo em comum. Não importa se no passado, se no presente ou se no futuro. Cristo é o centro. E é a partir da pessoa de Jesus Cristo que então se desenrola toda a sua vida. A avaliação correta da vida e até mesmo da pessoa que somos não depende simplesmente daquilo que nos aconteceu. Nós não podemos olhar para os acontecimentos da vida só pelos acontecimentos em si, só pelas ocorrências em si, pelas circunstâncias, mas nós precisamos olhar as circunstâncias a partir, assim como o apóstolo, da pessoa de Jesus Cristo. E nós veremos isso mais claramente à frente. Porque Paulo não conta aqui apenas as circunstâncias, relata com riqueza de detalhes aquilo que aconteceu, mas ele vai muito além. Ele também nos mostra como uma pessoa age e reage, uma vez que colocou Cristo no centro da vida. Então, não é apenas eu vou relatar para vocês, eu vou deixar vocês cientes daquilo que tem me acontecido. Não, eu vou falar para vocês como Cristo está no centro de tudo aquilo que me acontece, tudo o que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo aquilo que eu sei que ainda acontecerá. Este é o eixo central da vida do apóstolo, e por isso que eu coloquei o título, A Jornada da Vida Cristã, deve ser o eixo central da nossa vida. Não olhar a circunstância pela circunstância, não como se a circunstância tivesse um fim em si mesmo. E o testemunho do apóstolo Paulo nos prova muito bem isso, porque ele vai relatar um texto que nós leremos mais à frente, tantas coisas terríveis que lhe aconteceu, e que ele não considera aquelas coisas como um fim em si mesmo, mas ele enxerga além das circunstâncias, e por isso ele tem uma visão cristã do mundo ao seu redor. Comecemos por um exame das perspectivas múltiplas com que Paulo enxerga aquilo que lhe acontece e também os seus adversários.
E os adversários estão relacionados com as circunstâncias, porque muitas vezes as circunstâncias são fruto, ela é fruto dos próprios adversários do Evangelho. Vamos então, pelo menos 3 perspectivas que eu gostaria que vocês gravassem muito bem: passado, presente e futuro na vida do apóstolo Paulo, e parafraseando, na nossa vida também. Primeiro ponto, versículos 12 e 13. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Primeiro ponto, aquilo que aconteceu. Paulo, ele avaliava os seus sofrimentos de forma positiva. É meio antagônico, mas é a maneira como nós vemos que o apóstolo, ele encara a realidade da vida. Ele enxerga os seus sofrimentos de forma positiva. Ele enxerga o passado de forma positiva. Porque vejamos o que ele diz: as coisas que me aconteceram, e ele vai relatar mais adiante, não são simplesmente somente coisas boas, mas ele vai relatar muito sofrimento. Mas ele enxerga este sofrimento não pelo próprio sofrimento, mas ele enxerga no final do versículo de número 12, como ele diz: o meu sofrimento trouxe maior proveito para o Evangelho. Então, o sofrimento está muito além dele mesmo, o sofrimento está muito além da pessoa do próprio apóstolo, mas o sofrimento está ligado ao eixo central, que é Jesus Cristo. Por isso então que ele enxerga de uma forma positiva. Primeiramente, é a forma como ele enxerga o passado. A prisão e as aflições que sofreu não o fizeram sentir que devia reclamar bem alto e esperar que os outros tivessem pena dele pelos maus tratos que ele recebera. Ele não relata: ó Filipenses, tenham pena de mim, porque vou relatar a vocês tudo o que me aconteceu. Não, muito pelo contrário. As aflições, os adversários, as adversidades, ele conclui no versículo de número 12 dizendo: não era para o meu próprio bem, eu não sofri porque gosto de sofrer. O apóstolo Paulo não era louco. Nós também, nenhum de nós enxerga no sofrimento uma coisa boa. Nós sabemos que sofrer é ruim, ainda que o sofrimento faz parte da vida de todo ser humano. Mas a questão que ele nos traz aqui é que ele está enxergando além daquele sofrimento. E por que ele enxerga isso? Ele via as suas prisões e as suas aflições como algo que não meramente era somente dele, mas sim a semelhança de Jesus Cristo. Se Paulo era um cristão, um seguidor de Cristo, sofrer para ele não era algo estranho, porque Jesus, o mestre no qual todos nós, como os discípulos de Cristo, devemos imitar, também sofreu. Então todos nós sabemos como podemos nos sentir quando somos injustiçados, porque nenhum de nós gosta de ser injustiçado, nenhum de nós gosta da injustiça, muito mais Cristo. Se nós pecadores conseguimos enxergar a injustiça acontecendo, sendo que somos pecadores, imaginamos nós então Cristo, o perfeito e unigênito Filho de Deus, quando foi injustiçado. E o que a Bíblia nos diz? Ele não respondeu da mesma maneira que os seus adversários. Quando injustiçado, ele não respondeu espraguejando aqueles que o injustiçavam. Pelo contrário, ele diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, Paulo, como um seguidor de Jesus, ele olha o sofrimento de uma forma positiva. Por exemplo, quando foi preso, ele ficou 2 anos em Cesareia, e por ver que ele não seria liberto da prisão ali, e que o que estava acontecendo ali era algo muito grave, Atos, capítulo de número 23, versículo de número 12 ao versículo de número 21, diz que cerca de 40 religiosos se reuniram, fizeram greve de fome e disseram o seguinte: enquanto Paulo não morrer, nós não comeremos. Eles estavam fazendo ali um conluio, tentando angariar pessoas para fazer o quê? Com que matassem o apóstolo Paulo.
Paulo, ao saber disso, sendo um cidadão romano, o que ele faz? Ele apela para César, ou seja, quero ser julgado em Roma como um romano merece. É então que ele é enviado para a cidade de Roma, aonde ele está preso e de onde ele está escrevendo esta epístola. Mas nós vemos que, por inveja, por um ato diabólico, as pessoas estavam religiosamente tentando servir a Deus para que o apóstolo fosse morto. Mas ele olha isso não apenas pelo próprio problema em si da injustiça, porque o tratamento injusto do passado continuava no presente, porque ele ainda continuava preso. Ele continuava preso por uma mentira, por acusações falsas, mas mesmo assim ele não olha para a situação como algo somente ruim para o corpo físico, mas bom para o Evangelho. Por quê? Com o tempo ficou provado que o apóstolo, as coisas que haviam sido acusadas sobre ele eram mentiras, e mesmo sendo falsas acusações, mesmo ele sendo injustiçado, ele entendeu que toda aquela circunstância que Deus permitiu na vida dele visava o bem do Evangelho e não apenas o bem do próprio apóstolo. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo de número 11. 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. Aqui há uma série de experiências às quais Paulo tinha sobrevivido, que ele poderia dizer com relação ao sofrimento. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 11, verso 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. O que ele está nos relatando aqui é para esclarecer que nós precisamos ter o mesmo ponto de vista. Ele olha todas essas coisas. Fui tantas vezes açoitado que as cicatrizes já estão se juntando. Fui apedrejado, fui dado como morto, fui naufragado, passei fome, passei frio, passei prisões, e em todas essas coisas, ele olha para o seu passado como algo positivo, simplesmente porque enquanto ele sofre, o Evangelho progride. Que enquanto ele sofre, o Evangelho é levado adiante. E essa é uma perspectiva que somente é possível se Cristo é o ponto central da vida do apóstolo. A santidade, que pode ser descrita como um ponto de vista, uma maneira cristã, ou uma visão de Cristo, de avaliar o que está acontecendo com você. A santidade que o apóstolo nos relata aqui não são meros costumes religiosos, não é meramente a doutrina da santidade, mas ele está dizendo que a santidade é uma visão de mundo a partir do Cristo Santo, porque como que ele pode passar por todas estas coisas, ele ainda assim ser acusado de ser um falso apóstolo, ele ainda assim ser acusado de ser aquele que causa tumulto entre as igrejas, e nós vamos ver que na própria igreja de Roma isso estava acontecendo, quando ele diz ali, tem uns aí que estão pregando Cristo, mas não é por amor,
Estão pregando por inveja, por porfia, por dissensão, por briga, porque querem aparecer, mas não é por amor a Cristo. Mas ele diz assim: mesmo estes que fazem estas coisas, se Cristo está sendo pregado, amém. Mesmo que eles me odeiem e queiram o meu mal, mesmo que eles queiram parecer melhor do que eu, porque afinal de contas eles estão livres pregando a Cristo. Se eu estou preso é porque provavelmente Cristo não está comigo, mas não importa, desde que o Evangelho seja pregado, e como ele nos diz no final do versículo 12, desde que haja um maior proveito para o Evangelho, o meu sofrimento é algo positivo para a igreja de Cristo. Então ele estava na disposição de sofrer. E aqui no versículo de número 13, ele fala do progresso do Evangelho, no sentido de o Evangelho se tornar conhecido em toda a guarda. Olha, eu estou preso, mas os guardas estão se convertendo. Eu estou preso, mas o Evangelho não está preso comigo. Apesar das minhas cadeias, aqueles que estão presos a mim, porque a ideia que se tem daquele tempo é que na guarda pretoriana, provavelmente praticamente 24 horas por dia, um soldado pretoriano estava preso ao apóstolo Paulo. Ele não tinha liberdade de poder fazer o que ele queria. Ele estava preso em Roma, ele tinha que pagar aluguel da sua própria casa, e ele não, por estar preso, não tinha condição financeira de trabalhar. Então nós vemos que apesar de todas essas coisas, versículo de número 13, em que ele fala que a guarda está se convertendo. Então o Evangelho, mesmo ele preso, o Evangelho ele avança, ele não depende simplesmente apenas das coisas boas que o apóstolo Paulo poderia fazer livre, mas mesmo diante dessas circunstâncias, ele ainda estava sendo usado por Cristo. Imaginemos que a guarda pretoriana é chamada da guarda do imperador, um soldado preso ao apóstolo Paulo, e aí o apóstolo Paulo pregando sobre um senhor que não é o imperador, falando sobre um senhor que não é aquele senhor a qual o soldado serve. E nós vemos que em outro momento também no final desta epístola de Filipenses, ele diz que os da casa de César lhe saúdam, ou seja, mesmo na base do Império Romano, mesmo lá no meio político da cidade de Roma, ele diz: os nossos irmãos estão lá, e os irmãos estão mandando saudações a vocês, porque apesar de preso, o Evangelho não está preso comigo. Isso nós vemos no Filipenses capítulo 4, versículo de número 22, que diz: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Se nós fôssemos olhar apenas os eventos propriamente ditos que cercavam o apóstolo Paulo, não compreenderíamos a situação. Se nós olhamos apenas para a circunstância, sem olhar além das circunstâncias, sem olhar do ponto de vista de Cristo, que Cristo está além das circunstâncias. Por isso que o apóstolo, nesta epístola, nós ainda será pregado mais à frente, e ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, porque ele soube ter tudo, mas ele soube perder tudo. Ele soube estar em abundância, mas ele soube também passar fome. E quando ele passou fome, ele não disse: Deus me abandonou. Quando ele esteve preso, ele não disse: Deus me abandonou. Pelo contrário, ele entendeu que se a circunstância não são o motivo da alegria do apóstolo, quando ele perde as circunstâncias, também ele não perderá a alegria. Se Cristo é a razão da nossa alegria, significa que quando as coisas ruins nos acontecerem, nós não perderemos a nossa alegria, porque ela não está naquilo que nós possuímos. A nossa alegria não pode estar naquilo que nós possuímos, sejam as pessoas que nós amamos, sejam os bens que nós possuímos, a profissão que nós adquirimos, porque qualquer circunstância dessas podem simplesmente desaparecer, mas que enquanto Cristo for o motivo da nossa alegria, como ele diz, alegrai-vos no Senhor. Para quê? Para que quando as coisas ruins aconteçam e nós perdemos aquilo que nós amamos, nós não devemos perder junto a nossa alegria. Essa é a visão então que ele tem do sofrimento, ou seja, do passado. Ponto de número 2. Paulo reagiu diante da oposição dos cristãos positivamente.
aqui nós encontramos dos versículos 15 ao versículo de número 18. Não apenas ele já havia passado por tudo isso, agora ele no presente ainda estava passando por uma oposição. De quem? Dos próprios crentes, que o acusavam que se ele estava preso é porque Deus não estava com ele. Vamos ler novamente versículos de número 15 a 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou até com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e regozijarei ainda. Nós vemos ali que o final do versículo 17 diz que alguns julgam acrescentar aflições às prisões do apóstolo Paulo. Eles causam dissensão, divisão, acusação no meio da igreja de Roma, porque justamente para fazer das aflições do apóstolo algo pior, para que elas se tornem mais ruins, dizendo para ele que, bom, se ele está preso, é porque Deus não está com ele. Se nós estamos soltos e nós estamos pregando, é porque Deus está conosco. Então ele diz que muitos pregam por inveja, não simplesmente por amor. Nós vemos que geralmente há um desejo e um esforço de não permitir que haja divisão no meio da igreja. Sem dúvida é o propósito de toda a liderança e da grande maioria dos membros também, em todas as igrejas, que não haja divisão, que não haja partido, panelinha, seja qual for o termo que nós queiramos usar. Mas nós vemos que nem mesmo o apóstolo Paulo conseguiu evitar isso na igreja de Roma, a cidade onde ele estava preso, porque isso lá também acontecia. É o que nós lemos nos versículos 15 a 18, que ele escreve: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, por contenda. E nós vemos que isso já tinha acontecido também na igreja de Corinto. Lembram quando nós fizemos a nossa série sobre Coríntios, que existiam lá o partido do Pedro, o partido do Paulo, o partido de Apolo, o partido de Cristo? No final nós vemos o que? O propósito era que a igreja estava dividida, e por isso o apóstolo então escreveu aquela carta. Mas a pergunta que fica é: seria possível isso? Pregar a Cristo por motivos errados? Ali alguns cristãos não estavam pregando a Cristo porque o amavam, mas por rivalidade, por inveja do apóstolo ou daqueles que eram ao seu favor. Ele diz ali também que alguns pregam, versículo 16, uns pregam por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Pregam a Cristo e usam o apóstolo Paulo como exemplo, dizendo: veja bem, Paulo está preso por causa do Evangelho. Paulo está preso por causa da mensagem de Jesus Cristo. Então no final do versículo de número 14, ele diz que as minhas prisões, elas causem mais confiança nos irmãos, para que eles não tenham temor, mas para que eles tenham ousadia ao pregar o Evangelho. E alguns fazem isso, eles estão mais confiantes. O apóstolo pregou o Evangelho, ele está preso, mas Deus está com ele, então vamos nós também nos animarmos e pregarmos o Evangelho. E diante disso, qual foi a reação que o apóstolo Paulo teve? Versículo de número 18: todavia, que importa se pregam por motivo errado ou por motivo certo, desde que preguem a Cristo? Que importam o que acham de mim, contanto que Jesus Cristo esteja sendo pregado? Muito dificilmente nós teríamos a mesma postura. Se alguém nos acusa em uma acusação injusta, em uma falsa acusação, certamente nós queremos ir lá e resolver o problema, trazer as questões à tona, colocar ali para ver qual é a divergência, mas não é a postura que o apóstolo Paulo nos transmite quando o cristão tem uma visão correta do que é a vida cristã. Por quê? Paulo estava imitando o exemplo de Jesus, que demonstrava uma integração perfeita ao ser falsamente acusado, insultado e finalmente condenado. Ou seja, quem sou eu, o apóstolo Paulo?
Sou insultado? Sou. Sou falsamente acusado? Sou. Mas Jesus foi insultado, foi falsamente acusado e foi finalmente condenado. Por isso então que Cristo, como exemplo, ele é o eixo pelo qual nós devemos seguir. O que ele nos diz no versículo 17, ou o que ele nos passa é a ideia de mostrar moderação a todos. Que alimentar a divisão, alimentar o aumento das facções na igreja não vai resolver nada. Talvez até mesmo nem sequer criar partido em defesa do próprio apóstolo. E não é isso que ele pede aos irmãos. Eu preciso que vocês me defendam, eu preciso que vocês criem um grupo que vá contra aquele... Não preciso. Simplesmente por quê? Porque Cristo está sendo pregado. Paulo sabia alegrar-se voluntário e espontaneamente nas circunstâncias presentes. No versículo 18 ele diz: eu me regozijo, ou eu me alegro, mesmo com estes que pregam a Cristo por motivos errados. E só podia mesmo regozijar-se com o fato de que o nome de Jesus estava sendo proclamado e o Evangelho estava sendo apresentado. Dificilmente nós podemos dizer que quem trouxe o Evangelho para nós, ou quem nos evangelizou, quem, por sua vez, pregou o Evangelho a primeira vez para nós, era alguém perfeito. E provavelmente nós, ao evangelizarmos alguém, também não dirão que nós somos perfeitos. Por isso então que o apóstolo Paulo, ele não está focado em uma vida de perfeição. O ideal é que ele estivesse livre e proclamando o Evangelho a todas as pessoas. Ele diz: porém, se outros irmãos estão pregando o Evangelho e as pessoas estão se convertendo, isso é o que importa, e por isso eu me alegro e me regozijo nas minhas prisões, porque elas estão servindo, mesmo que indiretamente, mesmo que pelo motivo errado, eles estão pregando e as pessoas estão se convertendo. Então nós vemos que, primeiro, ele olha o passado de uma forma positiva, mas ele também olha, assim como o passado ele olha a partir de Cristo, o presente ele também olha a partir de Cristo. E em terceiro, como que o apóstolo Paulo enxerga o seu futuro e como o cristão deveria enxergar o seu futuro. A partir do versículo de número 19. Porque sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo olhou ou encarou o futuro de uma forma cristã. Irmão Israel, qual é a forma cristã de nós olharmos para o futuro? Final do versículo de número 20. Tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O futuro, irmãos, pertence a Deus. E nós precisamos ter esta confiança de que a nossa vida está nas mãos de Deus. E de que mesmo diante de circunstâncias difíceis, Deus está no controle de tudo. Que o Deus da providência, que cuidou do passado, que está nos cuidando no presente, cuidará de nós no futuro. Vamos então rapidamente ver como o apóstolo Paulo encarava o futuro. Ele tinha muita confiança em relação ao futuro, embora não soubesse se Deus o permitiria sobreviver à crise presente. Nós vemos no texto que ele não tinha certeza alguma de que ele não seria morto, de que ele sairia da prisão. Ele não tem essa certeza, muito pelo contrário. A mensagem que ele passa é que, preso ou não, morto ou não, há um ponto em comum: ele pertence ao Senhor na vida e na morte. Por isso que a jornada da vida cristã não está baseada no passado,
não está baseado apenas naquilo que nós vemos no presente, mas ela também há como, nas palavras do próprio apóstolo, eu tenho uma intensa esperança com relação ao futuro, seja no corpo vivo, ou seja na morte. Eu estou com uma intensa esperança. E por que que ele nos diz isso? No passado, muitas vezes fora colocado diante da morte, e em cada uma dessas ocasiões, Deus o havia guardado. Então, irmãos, eu posso ter uma confiança imensa de que eu posso sair dessa prisão. Afinal de contas, passei por coisas muito piores antes. Fui apedrejado, passei por naufrágio, fui açoitado, mas vivi. Ao mesmo tempo também, neste trecho de Filipenses, ele abriu o seu coração aos leitores, revelando o seu pensamento maduro sobre a morte. E como muitos dizem, diante da iminente morte, é que nós vemos quem realmente é cristão. Porque é diante da morte que todos nós revelamos quem realmente nós somos. A expressão-chave da sua avaliação no futuro está no verso de número 21, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui nós temos a chave do texto desta manhã. Se vivo, vivo para Deus. Se morro, estarei com Deus. Qual é a questão? Cristo está no centro, seja vivo ou morto. Portanto, esse é o segredo da vida cristã. Esse é o segredo de uma jornada de vida cristã. Cristo é o centro. Se vivo, converjo para Cristo. Se morro, converjo para Cristo. Porque Cristo, nas palavras do próprio apóstolo, é tudo em todos. Por isso que então nós precisamos seguir este exemplo. No capítulo 13, versículo 8 desta mesma epístola, Paulo apresentou o mesmo ponto de vista num testemunho pessoal. Filipenses capítulo 3, verso 8. Perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Perdi tudo que eu tinha. Nós vemos que antes da sua conversão, o apóstolo era um religioso conceituado no seu meio, e provavelmente com algumas boas perspectivas de ascensão, tanto que ele tem autorização dos principais religiosos da sua época para sair perseguindo os cristãos, ou seja, ele não era qualquer um. Mas o que ele diz aqui? Perdi tudo, considerei tudo como refúgio, como lixo, como algo sem valor. Tudo que eu tinha, ao me encontrar com Cristo, tudo perdeu valor, porque agora só Cristo é que importa. Isso me lembra uma parábola do Senhor Jesus, que diz que um homem indo a um campo, achou nele ali várias pérolas, e o que esse homem faz? No sentido de vários tesouros, o que esse homem faz? Ele vai, vende tudo que ele tem para comprar aquele campo de pedras preciosas. Parafraseando, assim é a vida do cristão. Ao nos convertermos, nós deixamos tudo aquilo que nós considerávamos precioso, tudo aquilo que nós considerávamos que era de total importância na nossa vida, assim como o homem que deixa tudo para ganhar a Cristo, que é o que o apóstolo aqui nos diz. Perdi tudo, deixei tudo, não levei em conta, porque ganhar Cristo é algo superior. Então, a mensagem que ele nos deixa se vivo, vivo para Deus, se morro, morro para Deus também. Então, Cristo é o centro. Paulo não tem certeza se ele será libertado. Ele não tem esta convicção se ele será livrado da morte, mas ele tem certeza de uma coisa: a sua salvação. Olha o que ele nos diz no versículo de número 6, que já foi pregado. Filipenses capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, a circunstância, não sei. Vou ser livre da morte ou não? Não tenho certeza, mas uma coisa eu tenho certeza, é a certeza da salvação. Então, se ele for solto, será uma salvação no nível humano. Saiu da prisão.
Se for para a glória, ou seja, para a morte, ele terá salvação no nível celestial, numa dimensão espiritual. Mas de todas as formas ele diz, a salvação é algo garantido. Por isso então que a expressão no versículo 20, uma intensa esperança, uma intensa expectativa, eu tenho a certeza de que a salvação é algo garantido por causa de Cristo. E por isso então que ele pode suportar todas estas coisas. Por último, entrando ainda passado, presente, futuro, o último ensinamento que nós encontramos neste texto é dentro do versículo de número 20, a parte final. Tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Aqui ele ensina como devemos encarar o corpo, algo que valorizamos tanto. Todos nós valorizamos o nosso corpo. Não estou falando aqui uma questão de estética ou de cuidados simplesmente excessivos, mas todos nós valorizamos o nosso corpo. Em que sentido? Anotei alguns. A maior parte do tempo trabalhamos e labutamos pelo corpo, para que ele esteja vestido, alimentado, bem agasalhado debaixo de um teto, aquecido. Subimos e descemos as ruas da cidade, como também pegamos um transporte aos lugares mais lindos e confortáveis do mundo. Então, não se pode negar que o corpo é algo importante. Nenhum de nós maltratou o seu corpo nessa manhã. Pelo contrário, a gente dormiu, a gente se alimentou, a gente se vestiu bem para poder vir ao culto. Ou seja, mesmo que indiretamente ou inconsciente, nós estamos cuidando do nosso corpo. E afinal de contas, sem ele nós não estaríamos aqui nessa manhã. O que o apóstolo fala não é que o corpo não é importante, muito pelo contrário. Ele sabe da importância do corpo, mas Paulo tinha aprendido na prisão outra coisa sobre o corpo, que influenciava o seu ponto de vista. Qual é? O que a prisão é capaz de ensinar sobre o corpo? O mais importante com relação ao seu corpo não é nenhuma das coisas que nos preocupam a maior parte do tempo. Não é simplesmente a condição que ele está, se ele está bem, se ele está melhor servido, mas o que? A grande preocupação dele é que o seu corpo seja um sacrifício sem mácula, perfeito para Jesus Cristo. Nós vemos que em outros textos das epístolas paulinas, ele nos fala também sobre o cuidado com o corpo como um meio de glorificar a Deus. E é um ensino bem claro que o apóstolo Paulo nos deixa, mas ele diz assim, mais do que ter um corpo saudável, bem cuidado, alimentado, vestido, que possa desfrutar das coisas boas deste mundo, viajar por lugares incríveis, comer as melhores comidas que se tem, isso é bom, mas não é sobre isso. O mais importante, ou a preocupação maior, é que o meu corpo sirva como um sacrifício para Jesus Cristo, para agradar a Cristo. É o que nós vemos lá em Romanos, capítulo 12, versículo de número 1, para nos oferecermos como um sacrifício vivo para Deus. Então, digamos assim, essa teologia do corpo que ele nos fala, está baseado naquilo que ele está a enfrentar. Se Deus me deixar viver, eu uso o meu corpo para a glória dele. Se eu morrer, eu também, de alguma maneira, estarei glorificando ao Senhor naquele corpo que ele me deu. Vejamos então essas duas distinções. Se vivo, o meu corpo serve a Deus, ou seja, se Deus me deixa viver. O que vai acontecer? Se o apóstolo Paulo for liberto da prisão, ele vai ter que viajar um pouco mais. Ele tinha muita vontade de visitar os filipenses, de visitar aquela igreja. Ele disse, se der, estarei com vocês. Então nós vemos que se Deus o levasse na direção de viver, de ser liberto, pelo menos 3 coisas aconteceriam, que é, primeiro, Paulo aguarda um trabalho frutífero, que é o versículo de número 22, vamos ler. Mas se
o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Ora, se eu viver, eu sei que vou trabalhar mais para o Senhor, e isso é algo bom. Servir a Deus com o corpo é algo bom. Só que ele diz também no final do versículo 22, não sei o que devo escolher. Por quê? Porque a minha vontade é estar com Cristo na eternidade. Então ele está neste, digamos assim, dualismo. Nesse caso, se ele viver, o crescimento espiritual e numérico da igreja em Filipos é algo importante. Paulo precisa do seu corpo para ir até esta igreja e continuar proclamando o evangelho. Também, se Paulo viver, ele diz no versículo de número 24, poderei lhe dar mais assistência. Ele está elencando aqui que se ele viver, é benéfico para a igreja, e só por isso, só porque haveria um benefício para a igreja, então que ele pensa, eu não sei realmente o que devo escolher, minha vontade é estar com Cristo, mas eu sei que eu sou útil à igreja. Ainda mais, ele tem esperança de estimulá-los, os filipenses, no progresso na fé, incrementar a sua alegria em Cristo. Eu quero que aquilo que eu passei, a minha prisão, sirva ao ser libertado, sirva de regozijo, alegria para vocês, e que vocês cresçam espiritualmente através do meu sofrimento. Nós vemos que a igreja de Filipos amava o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo amava aquela igreja, mesmo sabendo que estar com Cristo era melhor. Ele diz, eu sei que também seria bom estar com a igreja. Mas ele também diz, e se ele morrer? Por isso que no final do verso 24, o verso 24 ele diz, julgo mais necessário por amor de vocês, igreja, que eu fique na carne, ou seja, que eu permaneça vivo. Verso 25, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito e gozo da fé. Ou seja, eu estarei com vocês e Deus continuará me usando para que a igreja cresça. Mas, e se Paulo morrer? O que nós encontramos aqui? Nas palavras do próprio apóstolo, no final do verso 1, morrer é ganho, morrer é lucro, não simplesmente a morte pela morte, porque o próprio apóstolo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, o último inimigo a ser vencido, o maior inimigo do homem é a morte. Ele não nega a morte como inimigo mortal do homem, mas ao mesmo tempo ele diz, para mim a morte é lucro, eu ganho a Cristo e nunca mais corro o risco de perdê-lo, não porque Ele não me ama, mas sim por causa do meu amor por Ele. Cristo será ganho completamente. Paulo reconhecia que após a sua morte estaria com Cristo. E aí nós encontramos em um outro texto bíblico, se alguns dos irmãos quiserem acompanhar, 1 João, capítulo de número, epístola de 1 João, capítulo de número 3, versículo 2 e 3. Olha o que João diz. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também é puro, como também Ele é puro. Paulo nos diz, é muito melhor estar com Cristo, é muito melhor viver na eternidade, é muito melhor porque é o propósito final e total de todas as coisas, é onde o ser humano, ou é onde o corpo, no sentido do que o apóstolo Paulo está nos trazendo aqui, terá a sua plenitude diante de Deus. E aí João nos diz a mesma coisa, que quando o veremos, seremos semelhantes a Ele. Finalizado então, versículo de número 26, para que a vossa glória aumente por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então essa era a expectativa do apóstolo Paulo. Rapidamente, vamos para 3 aplicações, que são perguntas referentes ao texto pregado nessa manhã, para que nós possamos avaliar a nossa vida e também possamos nos perguntar, diante de tudo isso,
que nós ouvimos, e certamente algumas circunstâncias nós já comparamos com a nossa vida, mas 3 aplicações. Primeiro, como uma pessoa age e reage uma vez que colocou Cristo no centro absoluto de sua vida? Como que nós devemos agir se Cristo é o centro absoluto da nossa vida? Stanley Jones, um missionário, denominou isso de hipótese central da sua vida. Imaginemos o sistema solar, em que os planetas giram em torno do Sol. Parafraseando, Cristo é o Sol no qual toda a nossa vida deveria estar circulando. Ele é o centro, ele é o eixo central no qual tudo aquilo que nós fazemos deveria ser a partir deste eixo. As nossas palavras, as nossas ações, as nossas decisões, o uso do nosso corpo, o uso do nosso dinheiro, o uso da nossa mentalidade, dos nossos pensamentos, da nossa intelectualidade, tudo partiria deste princípio. Se Cristo fosse o centro absoluto da nossa vida, como que nós pensamos e como que nós reagimos? Olhamos para a vida do apóstolo Paulo. Ele nos dá uma boa diretriz do que seria isso. Inevitavelmente, nós vemos na vida do apóstolo Paulo o modelo de alguém que Cristo é o centro. Então, se pergunte nessa manhã: Cristo é o eixo central da minha vida? Segundo ponto, o cristão tem a palavra inviolável e eterna de Deus para assegurar-lhe que, se realmente amamos a Deus e fomos chamados para compartilhar do seu divino propósito, só o bem poderá resultar de todas as circunstâncias exteriores que afetam a sua vida. Se somos chamados por Deus e confiamos no que a palavra de Deus nos diz, de que até aquilo que é mal, Deus transforma em bem. Ainda que para nós, assim como a prisão do apóstolo Paulo parece algo ruim, algo mal, porque nos limita, nos aflige, nos causa tribulações, mas ainda assim ele diz que em todas estas coisas culminaram para o bem do Evangelho. Então, se temos a palavra eterna de Deus, se confiamos na palavra eterna de Deus, se temos comunhão com Jesus Cristo, nós não podemos olhar para as circunstâncias ou para o mal como a totalidade em si mesmo, mas sim precisamos olhar e enxergar além das circunstâncias e ver o que Deus está fazendo na nossa vida. Para isso, eu cito o profeta Isaías, capítulo 64, versículo de número 8, e ele diz: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, o nosso olheiro, e nós, obras das Tuas mãos. Se nós somos o barro nas mãos de Deus, com certeza, enquanto Ele está amassando o barro, moldando um vaso de honra, um vaso que glorifica a Ele, certamente passaremos por tribulações, mas nós precisamos ter a consciência de que não é o fim. O fim é a glória de Jesus Cristo, mesmo diante das nossas tribulações. Então a pergunta que fica é essa: como nós lidamos diante das adversidades, quando Cristo é o centro? Terceira e última aplicação: quer seja na vida ou na morte, o que realmente importa é que com toda a nossa integridade, corpo, alma e espírito, pertencemos ao Senhor. Que Cristo seja exaltado em nós, vivendo ou morrendo. Isso é realmente a coisa mais importante do mundo. Que o nosso corpo é para a glória de Deus. E corpo no sentido de integridade, corpo, alma e espírito, é para a glória de Deus. Então, vivendo ou morrendo, como nos diz o catecismo, é para o Senhor. Pertencemos ao Senhor. Por isso, esta última aplicação, oremos para que Cristo seja o centro da nossa vida. E com certeza nós vamos olhar o mundo
de uma maneira diferente, como nós temos enxergado até hoje. Amém? Vamos nos colocar em pé. Há um relato do missionário Stanley Jones, que certa feita ele estava em uma viagem de avião, chegando nos Estados Unidos, e o aeroporto estava fechado por causa das condições climáticas. E disse que o avião ficou cerca de 2 horas, girando em círculo, para esperar o momento em que ele tivesse condições de conseguir pousar. E ele, ali, diante daquela situação, e vendo que o tempo passava, o combustível diminuía, e que talvez eles não tivessem chance de pousar, ele então escreveu algumas palavras. Ele diz assim: se não aterrissarmos com segurança, gostaria de deixar meu último testamento para meus amigos e companheiros seguidores de Cristo. E ele escreve: existe paz, a paz perfeita, independente da minha fidelidade ao soberano Deus. Não tenho pesares ou remorsos sobre o curso geral da minha vida. A vida com Cristo é a maneira de viver. Nesta hora, há segurança, a Deus por fundamento, debaixo de todas as incertezas da existência humana. Portanto, descanso em Deus, que Ele dê o melhor para todos vocês. Vivendo ou morrendo, eu sou dele, só dele. Glória. Assinado Stanley Jones. Que nós possamos ter essa mesma perspectiva. A paz em Deus e não a paz fora dele. Vivendo ou morrendo, nós pertencemos ao Senhor. Vamos orar? Pai querido e amado, nas palavras que nós lemos por último do teu missionário, Deus soberano, muitas vezes nós declaramos a tua soberania da boca para fora, como uma doutrina racional ou simplesmente intelectual, como algo que intelectualmente e mentalmente nós sabemos, mas que na hora de vivermos, muitas vezes nós falhamos. Cremos que tu és um Deus soberano, mas rejeitamos as circunstâncias ruins e difíceis da nossa vida. Cremos que tu és um Deus soberano, mas questionamos por que as coisas ruins, porque os maus triunfam no mundo. Ou, como nos diz o salmista, por que o ímpio prospera se Deus é soberano? Mas hoje nós encontramos aqui na tua palavra, Senhor, um desafio e um alento para cada um de nós. Não existe paz verdadeira longe de ti. Não existe paz verdadeira fora de ti, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda que muitas vezes as circunstâncias nos atribulam, nos atormentam, crise financeira, doença, problemas de relacionamentos, problemas de segurança, de economia, tantas coisas. Recentemente, a guerra batendo a porta de muitos países e as pessoas ficam desesperadas. Mas nós não podemos ser como aqueles que não têm a Deus como Pai. Nós temos a Ti, ó Deus, como nosso Pai, como nosso Senhor. E se nós cremos na Tua soberania e na Tua providência, nós precisamos viver a partir desta verdade, que esta verdade seja o centro de tudo na nossa vida, que em nada nós venhamos trilhar fora do caminho que Tu nos preparaste. Óbvio, gostaríamos que fosse um caminho apenas de bênçãos, de riquezas, de uma boa vida, no sentido de tranquilidade em tudo aquilo que nós fazemos, mas muitas vezes as coisas ruins nos batem à porta, e aí então que nós precisamos ainda mais nos prostrarmos e reconhecermos a Tua soberania, prostrarmos e reconhecermos o senhorio de Cristo na nossa vida, não apenas um senhorio que nos dá bênção, mas um senhorio que está sobre nós em tudo aquilo que nós passamos, que nós tenhamos a coragem, não apenas de dizermos, se um dia precisar morrer por Cristo eu morro, porque dizem alguns que morrer até mesmo seria fácil. O maior desafio é viver para Cristo todos os dias, e é esse desafio que bate as portas do nosso coração nessa manhã. Somos desafiados a viver para Ti,
para que no momento em que morrermos, já estaremos conscientes de que a vida toda gastamos para engrandecer e louvar ao Teu nome. É isso que nós te pedimos e é isso que nós te entregamos nessa manhã, hoje e sempre. Amém. Em nome de Jesus.